Olá! Quem paga plano de saúde sofre com os reajustes constantes, na maioria das vezes, acima da inflação. Para investigar os valores cobrados pelas operadoras, o Senado deve instalar ainda em outubro uma comissão parlamentar de inquérito. Quando o assunto é plano de saúde, sobram reclamações, principalmente sobre os preços. Meu tio, ele pagava, R$880 por mês, Quando chegou determinada idade, fez 60 anos, ele pagou 3 vezes o valor que ele pagava antes. Nem todo mundo pode ter um plano de saúde. Por exemplo, o meu filho completou 25 anos, um plano de saúde para ele mais ou menos na faixa de uns R$700. Quem que pode pagar? Nos últimos anos, os planos de saúde têm sido reajustados com índices acima da inflação. Em 2016, a inflação medida pelo IPCA foi de 6,28%. A ANS autorizou um reajuste de até 13,57% para os planos individuais e familiares. No ano passado, a mesma coisa. Para uma inflação que fechou em 2,9%, foi autorizado um reajuste de até 13,55%. Este ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou um aumento de até 10% nos planos em contratos que fazem aniversário até abril de 2019. As operadoras justificam os reajustes dizendo que os procedimentos médicos também foram reajustados acima da inflação. Elas alegam ainda que a incorporação de novas tecnologias aos tratamentos médicos encarece os serviços e que aumentou muito o número de exames solicitados pelos médicos. Lista os principais fatores de aumento dessas despesas. Um deles é o preço de materiais e medicamentos, o aumento da utilização de serviços, a incorporação de tecnologia. A gente não pode ser contra a incorporação, que seria ser contra a Cruz Vermelha, mas ela tem custos. E nós temos que saber um pouco disso. Traz enormes benefícios para nós. Há uma grande quantidade de desperdícios. Não podemos confundir inflação de preço geral com inflação de saúde, com variação de preços por beneficiário. Os órgãos de defesa do consumidor rebatem os argumentos. Para o advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os usuários não podem ser responsabilizados pelo aumento das mensalidades. As operadoras, ao reclamarem que os consumidores usam muitos serviços, às vezes exageradamente, elas dizem que fazem muitos exames e muitas cirurgias, ignoram que os consumidores apenas agem conforme os médicos que são contratados pelas suas próprias operadoras. Não é óbvio que novas tecnologias, novos tratamentos, novos serviços têm que ser implementados. E a ANS é responsável por fazer isso e cuidar para que essas novas tecnologias elas sejam inseridas no serviço, nos tratamentos, sem causar também grandes impactos para as empresas. Uma CPI que deverá ser instalada pelo Senado vai investigar o reajuste acima da inflação dos valores cobrados pelos planos de saúde com autorização da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O requerimento para a criação da CPI já foi lido em plenário e a expectativa é de que ela seja instalada no início de outubro, após o primeiro turno das eleições. É necessário uma discussão ampla a respeito disso, mas baseada em transparência. Tanto a ANS quanto as operadoras resolvem tomar decisões e discutir sobre esses problemas sem transmitir as informações mais adequadas e claras a respeito disso. A CPI sobre isso dentro do Senado deve ser necessariamente realizada pela discussão do diagnóstico. Muitas das discussões realizadas no Legislativo, no Executivo e até mesmo no Judiciário não partem de um diagnóstico verdadeiro dos problemas. A ANS já adiantou que está estudando mudanças na metodologia de reajuste dos planos individuais. A gente já tinha contratado estudos feitos sobre esse assunto, já tinha feito uma primeira discussão em Câmara Técnica. Fizemos recentemente uma audiência pública para colher subsídios em relação ao tema e a diretoria responsável deverá apresentar uma nova metodologia a ser aplicada no caso dos planos individuais.
27 bilhões de reais é o valor previsto para investimentos do governo federal em 2019. A estimativa é a menor desde 2006, de acordo com o relatório divulgado pela Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal. Rodovias, usinas hidrelétricas, portos e aeroportos fazem parte da infraestrutura do país, item fundamental para o desenvolvimento econômico. Apesar dessa importância, o setor tem sofrido cortes. Isso porque, de acordo com o estudo da Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado Federal, o próximo presidente da República deve contar com a menor verba para investimento dos últimos 14 anos. O nível de investimentos na proposta para 2019 está no nível mais baixo para a proposta orçamentária desde 2006. Em 2019, o governo prevê investir apenas 27 bilhões. Segundo a Instituição Fiscal Independente, o valor estimado para investimentos em 2019 é menos de 30% do que foi investido em 2013, quando o país bateu recorde com 92 bilhões de reais. A queda de investimentos começou em 2014, quando foram executados 73 bilhões de reais. Hoje a gente tem investimento no nível cerca de metade do que a gente investiu no período de 2010 a 2014. Se nada for feito pelo lado da despesa obrigatória ou de outras despesas discricionárias, o governo vai continuar tendo que cortar despesas e o investimento vai ser sempre o melhor candidato. Este economista explica o impacto da falta de investimentos. 27 bilhões é praticamente 0% de investimento, né? É nada. Em especial a infraestrutura, que é o setor mais impactado, não vai dar conta para a retomada da produção e da geração de emprego. A emenda constitucional do teto de gastos, que limita por 20 anos os gastos públicos, é um dos fatores que colaboram para a queda de investimentos. Isso porque as despesas obrigatórias do governo, como a Previdência e a folha de pagamentos, têm aumentado. Você tem que lidar com as despesas, uma vez que a receita está fora de controle. O que está sob controle são as despesas. Aliás, as famílias são assim também. As famílias não conseguem controlar a receita, tem que controlar a despesa quando o orçamento fica apertado. Os especialistas dão dicas para o próximo governo diante da situação. Pode ser criativo na busca do apoio ao setor privado. Mas isso passa por leis no Congresso, passa por alterações jurídicas para dar garantias, etc. É um caminho árduo. O Brasil tem 147 milhões de eleitores que poderão votar no próximo domingo, 7 de outubro. No segundo episódio da série sobre o dia da votação, vamos a algumas dicas do Tribunal Superior Eleitoral sobre o comportamento dos eleitores, dos candidatos e daqueles envolvidos nessa grande festa da democracia. Papéis espalhados pelas ruas, cartazes de todo tamanho, pessoas fazendo propaganda dos candidatos perto do local de votação. Isso sem contar os carros de som com o volume no máximo. Essas são cenas de eleições passadas que, de acordo com as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, não devem mais se repetir. No dia da eleição, é expressamente vedado qualquer tipo de atitude que configure uma campanha, ato de campanha. Como eu disse, ela se encerra no dia 6, então não pode haver distribuição de santinho, de qualquer tipo de material gráfico, é vedado que haja esse tipo de distribuição de material gráfico no dia da eleição. Carro de som pode? Não pode. Também o carro de som ele terá se encerrado no dia 6, na véspera da eleição, juntamente ele poderá acompanhar as carreatas, as passeatas, até o dia 6 de outubro, véspera da eleição. No dia da eleição, a gente repete isso com muita satisfação. O dia da eleição ele é reservado exclusivamente para votação. O secretário judiciário do TSE faz uma recomendação especial quanto ao vestuário do eleitor na hora de votar. A camisa, o que ela não pode ter sido é distribuída pelo candidato. Porque a camisa ela configura um brinde. Se há permissão para usar um adesivo, um dístico, um bottom, é claro que o eleitor ou a eleitora eles vão colocar esse adesivo, esse bottom, numa peça de roupa.
Então, se ele colocar esse adesivo numa camisa, ou se ele fizer com o custo dele, eleitor, o nome lá do candidato dele, está inserido dentro desse conceito de manifestação silenciosa. O entrevistado do Senado Notícias de hoje é o diretor de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A jornalista Tânia Horman conversa com o Ivan Oliveira sobre a produtividade industrial brasileira, a necessidade de maior abertura econômica e também sobre o projeto Desafios da Nação do IPEA, com propostas para o crescimento sustentado do país. Doutor Ivan, obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Diretor de Estudos Internacionais do IPEA, fazendo parte desse programa Desafios da Nação, o que a gente pode falar sobre a inserção internacional do nosso país? O que é desafio para a nação nesse sentido? Bom, a economia brasileira ainda é uma das economias mais fechadas do mundo. Infelizmente, o Brasil moldou o seu desenvolvimento voltado ao mercado doméstico e sempre teve, na inserção internacional, algo marginal. Por um tempo, a exportação foi muito relevante, como parte de solução de crise de contas externas, mas a verdade é que toda a nossa base industrial foi formada fundamentalmente com investimentos estrangeiros diretos, mas que vieram para o Brasil e que se instalaram aqui buscando explorar o mercado doméstico. Isso, por um tempo, gerou um grande crescimento, obviamente, mas década de 70 em especial, mas faz algum tempo que a nossa indústria patina e vem patinando, particularmente em termos de produtividade, bastante na última década. A produtividade da economia brasileira em torno de crescimento em torno de 0,5% na última década, com a indústria com produtividade decadente e decrescente. Quer dizer, um processo em que o mundo inteiro se globalizou em termos de produção, ou seja, as cadeias globais de valor que são fundamentais para o entendimento da produção hoje no mundo, que são muito mais regionais do que globais no final das contas, em torno das 3 principais fábricas do mundo, China, Estados Unidos e União Europeia. O Brasil não fez esse mesmo processo. Isso se reflete de alguma forma, tanto internamente, né, na capacidade de crescimento da economia, quanto na região. Quer dizer, no final das contas, você olha para a América do Sul, você não consegue ver um processo de integração produtiva substantivo, porque esse hub natural que seria o Brasil, de fazer a integração da região, levando investimentos, depois comércio e acordos para facilitar esse comércio, nunca foi parte da estratégia nacional brasileira, sempre voltada ao mercado doméstico. A gente começa a pagar um preço razoavelmente alto por conta disso. E esse acho que é o ponto fundamental. Isso fica cada vez mais claro, não só entre especialistas, mas acho que com órgãos de governo e pessoas, mesmo a indústria, acho que a indústria de transformação brasileira já se dá conta que ampliar a internacionalização é parte fundamental. Então, a capacidade, quer dizer, os vetores principais que uma abertura da economia brasileira traria em termos de crescimento e produtividade, eu diria que são 2, tecnologia e concorrência. De um lado, no fundo, a gente conseguiria lidar com esse problema estrutural de uma indústria que não consegue ser mais produtiva, mais competitiva internacionalmente e, portanto, que não acessa tantos mercados quanto a gente gostaria, por meio de acesso à tecnologia. A tecnologia, por exemplo, bens de capital, máquinas que permitiriam que parte da nossa indústria se modernizasse, e é verdade que parte dela, no final das contas, está se modernizando de toda forma. Por exemplo, na área de máquinas, muitas máquinas chinesas já entram no Brasil como parte de uma estratégia de aumento de produtividade em alguns setores específicos. Então, isso seria uma maneira de driblar a falta de investimento em educação e pesquisa científica? Seria, de uma forma, acabar importando plantas industriais, por exemplo? Na verdade, assim, para discutir produtividade a sério, educação e ciência, tecnologia e inovação são fundamentais em qualquer contexto. Então, para a inserção internacional, desculpe interromper o senhor, isso também é fundamental? Também. No fundo, a gente vê a abertura como parte essencial de uma agenda mais ampla de aumento de produtividade. Não dá mais para a gente deixar de lado a agenda internacional. Para o Brasil crescer de forma sustentada e a produtividade ser importante, a gente precisa ter o acesso à tecnologia, a gente precisa ampliar a concorrência no mercado doméstico. O Brasil ainda é uma economia muito pouco concorrencial, com
oligopólios dominando, seja em insumos, bens intermediários e mesmo em bens finais, boa parte do mercado, o que garante sobrelucro a essas empresas. Portanto, tanto no vetor tecnologia quanto no vetor concorrência, a abertura econômica é fundamental. Não é panaceia, abrir a economia per se não vai resolver os problemas da nação. Mas o ponto é, para resolver os problemas da nação de uma forma pensada, coordenada, estrutural e dando capacidade da economia crescer no longo prazo, não abrir a economia será um problema. No fundo, é esse problema, um dos problemas que a gente vive hoje. No fundo, é uma economia pouco dinâmica, pouco produtiva, pouco competitiva em diversos setores para conseguir exportar para o mundo e que sofre com baixo crescimento, baixa, enfim, capacidade de gerar emprego e renda para os seus cidadãos, que no final das contas é do que se trata o desenvolvimento. A gente está falando aqui de uma abertura que permita que o nosso parque industrial, a nossa economia se modernize e que gere de forma mais sustentada no tempo, emprego e renda para os brasileiros. O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que não fez uma agenda de abertura na última década. Por quê? Por decisão. Como você mesma falou, os interesses são múltiplos e falta uma visão mais estratégica de Estado, que de alguma forma o IPEA vem contribuir por meio dos desafios da nação para que isso seja parte de uma agenda de Estado no Brasil, colocando o internacional como parte central da agenda de desenvolvimento. Obviamente que os lobbies são muito bem articulados em Brasília e conseguem, não só em relação à política comercial, mas em relação a diversas outras políticas públicas, muitas vezes colocar o interesse privado acima do interesse público. O que é fundamental aqui é que o Estado tenha esse interesse público, interesse da sociedade como um todo e de longo prazo em mente e redefina, portanto, os incentivos que a política comercial pode dar aos setores econômicos no país nessa direção de a política comercial ser parte essencial de uma agenda de modernização do Brasil, de incremento de produtividade e que permita que a gente tenha períodos de crescimento econômico com geração de emprego e renda mais consistentes. Ou seja, uma agenda de Estado de longo prazo é parte fundamental para se discutir a abertura econômica no Brasil. Teremos um novo governo em breve. E a expectativa nossa é que isso seja parte de uma agenda de reformas que o governo vem implementar, particularmente no seu primeiro ano de mandato. Ou seja, não dá só para... A questão fiscal está muito claramente na agenda e isso é fundamental. Sem ela, a gente não vai conseguir pensar o macro. E diversas outras reformas, como a trabalhista, aprofundamento da trabalhista, a reforma tributária, são fundamentais para lidar com a questão do custo do Brasil, que também é um impeditivo para uma agenda de internacionalização e de maior exportação da nossa base industrial. Mas não ter uma agenda de abertura como parte, como ingrediente dessa estratégia toda, a gente acredita que não dá mais. Na verdade, são muito claros os sinais de que precisamos abrir mais a economia e isso trará benefícios muito claros ao Brasil no longo prazo, pensando sempre no desenvolvimento da nação, gerar emprego e renda para o cidadão brasileiro. Ou seja, questões que parecem que estão tão longe da preocupação da inserção internacional, como a reforma trabalhista, por exemplo, o investimento em educação, em pesquisa, está tudo ligado e tem que ter esse pensamento no mercado internacional. Um mercado tão competitivo, qual o grau de dificuldade a gente teria? Porque não bastasse todas as dificuldades que a gente tem internas para enfrentar, também não é um mercado fácil de se inserir, né? Isso, nesse ponto os acordos podem ser importantes. Quer dizer, uma parte da agenda de abertura sendo feita unilateralmente pelo Brasil, a gente garante, digamos, os ganhos de curto prazo de estímulo à produtividade que a abertura vai trazer. Por outro lado, a gente sabe que diversos outros mercados ainda, União Europeia, Estados Unidos, Japão, Coreia, China, por exemplo, tem barreiras, inclusive barreiras não tarifárias, que passaram a ser cada vez mais importantes no mundo do ponto de vista de proteção de interesses específicos, que dificultam a exportação de empresas brasileiras, muitas vezes até bem competitivas internacionalmente. Então, a agenda de negociações também é importante. Eu acho que casar o unilateral, que traz os ganhos de curto prazo para a produtividade da economia, com a abertura negociada com os grandes mercados, como o Mercosul e a União Europeia agora estão fazendo em negociações bilaterais,
é parte fundamental da agenda. No fundo, uma coisa deve caminhar junto com a outra, e isso compor um mosaico aí de opções de política de comércio para o Brasil, diferente do que temos hoje, que ainda é uma agenda bastante presa a um paradigma em torno de que exportação é sempre visto como benefício, importação como custo. Isso. Na verdade, importar hoje importa tanto, às vezes, muito mais do que a exportação. Precisamos, digamos, redefinir essa equação para a economia brasileira e colocar a agenda de abertura econômica como parte fundamental do desenvolvimento econômico da nação. Agradeço a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.